Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 3 de março de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 14º vídeo, 14 da série sobre o livro cristão, que aqui está. Curso apologético em defesa da fé. Quem escreveu este livro aqui foi o pastor Paulo Sérgio Batista. Paulo Sérgio Batista. Ele é pastor titular da Igreja Batista Bíblica Betel, em Guarulhos, no estado de São Paulo. É um livro de apologética cristã. Dizem os cristãos que a apologética cristã é uma defesa racional da fé cristã. Isso é mais um absurdo, porque fé cristã, fé religiosa, todas são ilusões, meras crendices, e é impossível defender ilusões com a razão, a racionalidade. Daí a fraqueza da afirmação. Gente, no vídeo de ontem, com o título Sinais da Vinda de Jesus, Sinais da Vinda de Jesus, eu mostrei aqui a passagem do livro do pastor Paulo Sérgio na página 497. E expliquei naquele vídeo de ontem o que ele diz aqui. Ele dizendo que estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando. Jesus está voltando em razão de alguns sinais. E ele colocou aqui aqueles sinais que eu falei ontem no vídeo, né? Falei amplamente. Ele colocou aqui que estamos vivendo uma hipocrisia religiosa, rejeição das verdades de Deus, crises familiares, escárnio acerca das coisas de Deus, falsos cristos, guerras, ódio, terremotos, epidemias, perseguição religiosa, etc. E eu mostrei naquele vídeo de ontem que esses sinais aqui, que estão na Bíblia, no Novo Testamento, em Mateus, em Marcos, esses sinais aqui não são sinais para o tempo de hoje, e sim para o tempo em que os textos foram escritos, há 2000 anos na Palestina. Então, esses sinais aqui eram frequentes lá, e até existem sinais aqui que não existem mais hoje, mas havia na época do Novo Testamento. Então Jesus nunca voltará, porque Jesus nunca subiu aos céus e nunca descerá com os anjinhos tocando trombetas. Expliquei isso aqui direitinho naquele vídeo e volto aqui a comentar, a explicar melhor ainda, por causa de uma evangélica que não entendeu a coisa bem aí, e é preciso trabalhar com os evangélicos. É preciso aí trabalhar com eles. Então, vou aqui voltar ao assunto, comentando, fazendo uma análise sobre 4 comentários naquele vídeo lá, Sinais da Vinda de Jesus. O comentário do Paulo Mastromano, o comentário do Edson Martins, o comentário do Cláudio Antônio, do canal O Ateu, e o comentário uma manifestação de uma evangélica chamada Ana. Muito bem, então vou tratar disso aqui e explicar melhor essa fantasia cristã sobre a volta de Jesus. Até o Papa Francisco sabe que Jesus nunca voltará, nunca descerá dos céus. Isso é apenas propagado principalmente por igrejas evangélicas, e os fiéis acreditam. Só os fiéis mesmos para alimentar essa ilusão boba. Então, antes de entrar no assunto,
vamos aqui, a mais uma vez, ouvir o que diz a Célia Quirino, que é uma ex-cristã, que mora na capital João Pessoa, capital da Paraíba. Veja o que a Célia Quirino diz sobre a Bíblia. Depois eu volto. Vamos lá. Gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra. Tem... Muito bem. Agora vou aqui mostrar 4 comentários naquele vídeo de ontem, Sinais da Vinda de Jesus. O primeiro comentário aqui, estou com um notebook, é o do Paulo Mastromano. O Paulo Mastromano escreve assim: olá, professor, ainda vai continuar tendo religiosos contrários a tudo isso que foi falado no seu vídeo. Abraços, professor, fecha aspas aí. O Paulo Mastromano, ele insinua aqui, ele diz que eu fui muito claro naquele vídeo Sinais da Vinda de Jesus. Mesmo eu sendo bastante claro, diz ele, ainda aparecerá religiosos contrários a tudo o que eu afirmei naquele vídeo. Isso é uma verdade, porque religião, ela transforma o ser humano em uma pessoa com uma deficiência intelectual tremenda. E isso já era conhecido por Sigmund Freud há quase um século, há quase 100 anos. Porque os religiosos, a intenção deles não é o raciocínio, a compreensão, o entrelaçamento de ideias. Não. O religioso, como ele vive uma ilusão, ele fica nessa ilusão e ele fica totalmente cego diante das explicações, diante dos argumentos racionais. Então o comportamento de pessoas religiosas é extremamente esquisito. E o Paulo Mastromano o diz aqui com muita clareza. Repito, ele diz assim: ainda vai continuar tendo religiosos contrários a tudo isso que foi falado no seu vídeo. Porque eu fiz um vídeo bastante claro, explicando que Jesus nunca voltará. E que os sinais que estão no Novo Testamento sobre o fim do mundo são sinais daquela época em que eles viviam ali num mundo muito triste. Então esse aí foi o argumento, foi o comentário do Paulo Mastromano, o primeiro. Vamos ao segundo comentário, que é do Edson Martins. Procura aqui. São 4 comentários, do Paulo, do Edson, do Cláudio e da cristã Ana, que não é, obviamente, a advogada Ana Cristina, do maravilhoso canal Foco nas Ideias Responde. É outra Ana. Então vamos aqui ao Edson Martins, aqui está, grande Edson. O Edson Martins escreve assim: até um feto na barriga da mãe entende o que você fala. Eu não canso de dizer isso. Incrível como a religião frita o cérebro da pessoa. Eis aí o comentário do Edson Martins. Ele assistiu aquele vídeo, Sinais da Vinda de Jesus, e ele diz que entendeu perfeitamente o que eu falei naquele vídeo. Ele diz que até um feto na barriga da mãe entende o que eu falei naquele vídeo. Aí o Edson Martins, o segundo comentário. Então até agora tudo bem. O Paulo Mastromano entendeu. O Edson Martins entendeu. Agora vejamos o comentário do Cláudio Antônio. O Cláudio Antônio, ele possui um canal maravilhoso no YouTube, com o título Canal do Ateu. Cláudio Antônio. O Cláudio Antônio, ele foi cristão católico e também evangélico e abandonou a ilusão religiosa. Hoje ele é um ateu. Veja lá o canal do ateu. Canal do ateu. É o canal do Cláudio. Maravilhoso. Então ele escreve assim no início de seu comentário: professor Eustáquio, essa foi uma de suas melhores aulas. Show de explicação. Diz aí
Aí ele continua: o Jesus das narrativas, que aliás foi inventado, prometia sua volta para seu tempo, que obviamente não se cumpriu. Então diz aí o Cláudio Antônio. Então até aqui, gente, o Paulo Mastrumano, o Edson Martins e o Cláudio Antônio entenderam perfeitamente minhas explicações ali, porque eu me preocupo muito com quem está me ouvindo. É por isso que eu gosto de falar usando palavras, um vocabulário fácil, para que todos entendam. E também eu gosto de repetir muitos pontos da explicação, porque repetindo as pessoas aí conseguem captar melhor. Então agora eu vou ler o comentário de uma cristã aqui. Pelo comentário aqui, não é comentário, é uma manifestação dela. Pela manifestação dela, eu acho que ela é evangélica. Então a Ana Araújo, repito que não é a Ana Cristina, advogada, ela escreveu assim: blá, 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 falou muito e não explicou nada. Quem é esse ateu? Eis aí a pergunta dela. Você vê isso aqui, que isso aqui não é comentário, não é? Não é comentário. Ela nada falou sobre o que eu mostrei ali, sinais da vinda de Jesus. E a pessoa religiosa, como ela vive uma ilusão, ela nem assiste aos vídeos. Ela já vai logo dizendo, contestando, dizendo que não explicou nada, não falou nada. E então o religioso, ele nem assiste ao vídeo, mas aí já vai negativando, porque isso faz parte da manipulação religiosa, da lavagem cerebral. Então a pessoa religiosa, ela critica um vídeo qualquer sem assistir a esse vídeo. E no caso aqui, a Ana Araújo colocou assim: blá, 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 falou muito e não explicou nada. Quem é esse ateu? Referindo-se a mim. Então aqui, em relação a Ana Araújo, em consideração a ela deve ser uma evangélica, em consideração a ela é que resolvi aqui novamente falar sobre o assunto e explicar aqui para que até um feto que esteja aí no útero da mãe consiga entender. Essa aqui é a minha missão, fazer vídeos bem explicativos, correto? Muito bem, então vamos aqui. Vou colocar aqui, vamos aqui. Vamos começar assim. Sexta-feira eu não fiz vídeo, nem sábado. Voltei a fazer vídeo domingo. Sexta-feira eu fui a uma cidade próxima de Brasília, Caldas Novas. Um banho de água quente maravilhoso. Água quente da natureza e não aquecida. Então sexta-feira eu fui a Caldas Novas. Na estrada passei por um restaurante e lanchonete maravilhoso, que é o Gerivá. E ali voltei e tal, e comprei lá, na volta, quando eu estava voltando para Brasília, passei no Gerivá, nessa lanchonete e restaurante, e comprei, ó, por exemplo, ó, um doce de caju. Adoro doce de caju aqui, ó. Doce de caju cristalizado, aqui, ó. Comprei isso aqui, ó, domingo, na estrada, voltando de Caldas Novas para Brasília. E aqui está, doce de caju cristalizado. Eu vou colocar aqui próximo da câmera. Não sei se você vai ler isso aqui, ó. Olha aqui, ó, o meu dedo, ó. Meu dedo aqui, ó. Ó. Meu dedo. Lê aqui onde está meu dedo, ó. Meu dedo aqui, ó. Lê aqui. Vê se você consegue ler aí. Veja aí. Muito bem. Sabe o que está escrito aqui, gente? Entre aspas, assim, ó. Jesus Cristo voltará brevemente. Jesus Cristo voltará brevemente. Está escrito aqui, nessa marca de doce. E é um doce fabricado no Ceará. Aí eu descobri, ó. Lá no meu Cearazinho, ó. Aqui está. Moisés Guedes da Silva, o produtor do doce. Na rua Lúcio Torres, 82 Centro. Na cidade de Barreira, Ceará. Viu aí? Um doce cearense, ó.
E está escrito aqui, ó, Jesus Cristo voltará brevemente. É o que estamos vendo aqui. Gente, é o que eu digo. Jesus, algum, voltará. Até o Papa Francisco sabe disso. E qualquer teólogo sério sabe disso. Os sinais que estão ali, indicando a volta do Messias, no Novo Testamento, e apenas no Novo Testamento, aqueles sinais ali foram para a época deles. Quando você abre o Novo Testamento, você não está lendo o texto de hoje, não. Você não está lendo o texto de hoje. E você não está lendo o texto nosso. Você lê o Novo Testamento, está lendo ali um livro do Novo Testamento, um evangelho, por exemplo, você lê em língua portuguesa. Mas ele não foi escrito em língua portuguesa, ele foi escrito em língua grega, porque não é nosso. O Novo Testamento todinho foi escrito em língua grega, mas você vê em língua portuguesa, porque foi traduzido. Os sinais dos fins dos tempos, ali com Jesus, das lendas do Novo Testamento, Jesus dizendo aos discípulos que aqueles sinais estariam a indicar que o Messias, o Cristo em grego, estaria voltando. Tudo isso é para aquele tempo. Nada na Bíblia é para o tempo de hoje. Líderes religiosos enganam os fiéis, aqueles que frequentam igrejas. Então vou explicar aqui para que a Ana, o nome dela é Ana Araújo. Vou explicar aqui para que a Ana Araújo consiga entender. Entendeu? Então a Ana Araújo, ela vai entender isso aqui, que esses sinais nada tem a ver com os dias de hoje. Tudo para aquele tempo. E foi a maior decepção para os cristãos. O Cristo, o Messias, Cristo em grego, nunca desceu dos céus para ajudar os judeus ali, os cristãos, para expulsar os romanos da Palestina. Não teve força alguma. Tudo fracassou. Jesus nunca voltará. Jesus nunca descerá dos céus com seus anjinhos tocando trombetas. Tudo isso para aquele tempo. E vou aqui mais uma vez explicar para que a Ana Araújo talvez aí consiga entender. Estou muito preocupado com a Ana Araújo, porque ela diz que eu falei muito e não disse nada. Estou muito preocupado com a Ana Araújo. Então vamos lá. Vou pegar aqui logo os sinais em que na lenda aqui Jesus diz aos discípulos que aqueles sinais indicarão que Jesus está voltando. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Em Marcos, capítulo 13, Marcos, capítulo 13, do versículo 1 até aqui o 27. Então Jesus aqui, e esse relato, ele se repete com muitas diferenças em Mateus. Então vamos lá, vou ler assim. Nos montes das oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então, discípulos de Jesus perguntaram a ele: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então vamos aqui, para que você entenda. Vamos aqui. Jesus está no Monte das Oliveiras, com seus discípulos. Os discípulos perguntam a Jesus, quais serão os sinais que indicarão que o Messias, o Cristo em grego, descerá pelos céus, pelas nuvens, com anjinhos tocando trombetas. E Jesus diz aqui uma série de sinais. Quando esses sinais aparecerem, estão a indicar que Jesus está voltando. Certinho? Muito bem. Só que isso aqui tudo é para o tempo deles. E vou explicar isso aqui para que até um feto que esteja no útero de uma mãe
consiga entender, com maior razão ainda, a Ana Araújo. Então vamos lá. O primeiro sinal aqui, Jesus diz, ó, muitos virão em meu nome, em nome dele, Cristo, dizendo, sou eu, o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, não há necessidade de que seja uma pessoa inteligente. Não há necessidade de que seja uma pessoa inteligente para entender isso aqui. O primeiro sinal aqui que Jesus diz, que a indicar que o Messias está voltando, o Filho do Homem está descendo pelos céus, é que aparecerão muitos Cristos aqui. O sinal, muitos Cristos aparecerão, dizendo, muitas pessoas aparecerão, muitos homens, dizendo ser o Cristo, e enganarão a muitos. Esse aqui é um sinal. Aí eu pergunto, hoje, ano 2020, existem muitos homens aqui na Terra dizendo ser o Cristo? Pense aí, Ana Araújo, coloque sua cabeça para funcionar. Pense, Ana Araújo, existem hoje na Terra, no Brasil, por exemplo, existem muitos homens dizendo ser o Cristo e enganando a muitos por isso? Claro que não, Ana. Claro que não, Ana Araújo. Por favor, entenda. Não existe um ser humano hoje na Terra dizendo ser o Cristo e enganando aí a muitos. Não, mas havia no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, e eu posso até dizer os nomes de muitos judeus que apareceram dizendo ser o Cristo, o Messias. E todos foram presos, torturados e mortos pelos invasores, os romanos. Então, quando está escrito aqui, Jesus dizendo sobre um sinal da vinda do Messias, do Filho do Homem, Jesus dizendo que aparecerão muitos homens dizendo ser o Cristo. Isso é para o tempo deles e não para o nosso. Hoje esse sinal não existe, Ana Araújo. Esse sinal só existia na época aqui do texto, há 2000 anos na Palestina. Viu aí como o sinal não é para hoje, e sim para o tempo deles? Não é fácil explicar isso? Ana Araújo, abra sua cabeça. Você entendeu o que eu disse? Isso aqui é um sinal, ó, o aparecimento de vários homens dizendo ser o Cristo. Hoje você não vê um, mas na época de Jesus havia vários homens dizendo ser o Cristo. E Jesus foi um deles. E também foi preso, torturado e morto pelos romanos. Entendeu? Vamos a outro sinal aqui. Jesus dizendo, hein? Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ora, Ana Araújo, na época da Bíblia, é porque você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia, Ana Araújo. Na época da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, havia mais guerras do que hoje. Ana Araújo, repito, na época da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, havia mais guerras do que hoje. Então, guerras não são aí um sinal de fim dos tempos, porque era para aquele tempo. Então, havia muito mais guerras na época aqui do texto, na época de Jesus, do que hoje, Ana Araújo. Então, você não pode pegar uma guerra hoje e dizer que é um sinal do fim dos tempos. Ana Araújo, entenda, Ana Araújo. Raciocine, Ana Araújo. Certinho? Estou aqui para ajudar você. Estou aqui para ajudar você. Então vamos lá, continuando. Jesus dizendo, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Viu aí, Ana Araújo? Na época de Jesus, havia muito mais terremotos, muito mais fome do que hoje, Ana Araújo. Ana Araújo, abra sua cabeça, estude, pense, relacione uma coisa com outra. A fome, na época da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse,
a fome na Palestina, naquela região toda, era muito mais forte e intensa do que hoje, Ana Araújo. Então você vê que todos esses sinais aqui, sobre a vinda do Filho do Homem, descendo pelos céus, com os anjinhos tocando trombetas, tudo isso aqui, Ana Araújo, era para aquele tempo e passou. O Messias não voltou, o Cristo não desceu pelos céus. Tudo isso, ilusão, Ana Araújo. Então a fome hoje aqui no mundo, na terra, é muito menos intensa do que no tempo da Bíblia. Você pega ali logo em Gênesis, a fome batendo em Canaã, e Abraão com sua esposa Sara e sua escrava, Abraão ali correndo para o Egito em busca de comida. Você vê a fome em toda a Bíblia. Então a fome era muito mais intensa na época da Bíblia do que hoje, Ana Araújo. Você vê facilmente que esses sinais aqui são para aquele tempo e não para hoje. Vamos mais, Ana Araújo, vamos mais. Está dito aqui, ó Ana Araújo, Jesus dizendo assim: estai vós de sobreaviso, os discípulos, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Viu aí, Ana Araújo? Esse sinal aqui, Ana Araújo, também é só para aquele tempo e não para hoje. Esse sinal nem existe hoje mais, Ana Araújo. Ana Araújo, abra sua cabeça, minha filha. Veja bem, Jesus está dizendo aqui aos discípulos, Ana Araújo, que os cristãos serão perseguidos e açoitados e serão levados a tribunais para que ali eles sejam julgados e condenados por causa do nome de Jesus. Então Jesus aqui, Ana Araújo, abra a cabeça, Ana Araújo. Jesus está dizendo aqui aos discípulos que é mais um sinal. Quando os cristãos forem levados a tribunais para serem julgados por governadores e reis. Abra a cabeça, Ana Araújo. Isso aí é mais um sinal que havia naquele tempo e que não existe mais hoje. Aqui no Brasil, Ana Araújo, você não vê um cristão indo a um tribunal para ser condenado porque é um cristão. Isso não existe, Ana Araújo. Mas existia na época aqui em que o texto foi escrito, há 2000 anos, na Palestina. Abra a cabeça, Ana Araújo. Ô Ana Araújo, abra a cabeça. Nenhum cristão no Brasil é levado a um tribunal para ser condenado por ser cristão. Nenhum governador e rei julga alguém hoje aqui no mundo. Na época de Jesus, sim. Então aqui governadores e reis julgando. Aqui está dito. Hoje não. Governador e rei hoje não julgam ninguém. Mas na época de Jesus, sim. E é por isso que isso aqui está escrito. Que os cristãos serão açoitados e levados a tribunais para julgamento por governadores e reis. Isso aqui é do tempo, há 2000 anos na Palestina, e não hoje. Hoje, repito, cristão algum é açoitado aqui no Brasil. Cristão algum é condenado em tribunal por ser um cristão. Entendeu, Ana Araújo? Abra sua cabeça, Ana Araújo. Use o cérebro, Ana Araújo. Entendeu, Ana Araújo? Então vamos aqui, Ana Araújo. Mais um aqui, Ana Araújo. Mais um aqui. Sinal, veja, para aquele tempo. Dizendo assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Veja aqui, Ana Araújo. Filho matando pai, pai matando filho. Isso aí, Ana Araújo, é em toda a história do homem na terra. Desde os primeiros hominídeos, Ana Araújo. Desde o homem, quando estava morando em cavernas, Ana Araújo. Entendeu? Então esse ódio de pai contra filho, filho contra pai, matando uns, se matando, isso aí, Ana Araújo, era muito mais forte na Bíblia, em toda a Bíblia,
de Gênesis ao Apocalipse do que hoje, Ana Araújo. Ana Araújo, abra sua cabeça, Ana Araújo, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Então, isso aqui não é sinal de que Jesus algum está descendo pelos céus, quando o pai matar filho, como a gente vê hoje. Sempre houve isso, Ana Araújo. E isso era muito mais frequente na época da Bíblia do que hoje, Ana Araújo. O seu problema, Ana Araújo, é porque você não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Aí você fica admirada quando eu digo alguma coisa sobre a Bíblia. Entendeu, Ana Araújo? Então vamos aqui. Mais um sinal aqui, Ana Araújo. Ó, diz assim, Jesus dizendo para seus discípulos: sereis odiados, olha aqui. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Viu aqui? Jesus dizendo a seus discípulos aqui que eles, os cristãos, serão odiados por causa do nome de Jesus. Que os cristãos serão odiados apenas por serem cristãos. Isso aí, Ana Araújo, era o quadro na época da Palestina, há 2000 anos. Então esse sinal aí, de que os cristãos serão aí odiados, em massa, os cristãos serão odiados, isso aí, Ana Araújo, era para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina, não é para hoje. Os cristãos hoje estão numa situação maravilhosa. Na época ali do Novo Testamento, do Jesus lendário, ali havia sofrimento para os cristãos. Os cristãos, Ana Araújo, na época do Novo Testamento, quando esses sinais aí foram feitos, para aquele tempo, para aquela época, os cristãos eram açoitados, apenas por serem cristãos. É por isso que o texto está aí. Esse texto, Ana Araújo, esse texto não é para nós de hoje. Não é um aviso de que Jesus vai descer, nunca Jesus vai descer dos céus. Isso é para aquele tempo, Ana Araújo. Você tem que fazer um estudo sério para entender isso, Ana Araújo. Então, na época em que os textos aí foram escritos, nessa época, os cristãos eram açoitados, Ana Araújo, porque não havia liberdade religiosa. Hoje existe. Abra o olho, Ana Araújo, por favor, eu quero ajudar você. Então veja, na época aí do Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eram perseguidos apenas porque eram cristãos. Então havia perseguição religiosa lá, naquele tempo. Hoje não. No Brasil você não vê um cristão sendo punido aqui, açoitado, por ser cristão. Entendeu, Ana Araújo? Abra o olho, Ana Araújo, por favor. Quero ajudar você. Então veja, o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, Ana Araújo. Ele entrava nas casas de cristãos, puxava ali as mulheres e os homens pelos cabelos e açoitava-os. O apóstolo Paulo fazia isso. Açoitava cristãos, prendia cristãos, apenas por serem cristãos. Hoje no Brasil, a polícia não entra na casa de um cristão, arrastando o cristão pelos cabelos e leva preso. A polícia não faz isso. Então você vê que esses sinais sobre a vinda do Messias era para aquele tempo e não para o tempo de hoje. Os cristãos hoje vivem em paz, principalmente em países democráticos. Aqui no Brasil, os cristãos vivem em paz. Tem seus templos, suas igrejas, né? Igrejas evangélicas, protestantes aí, faturando muito dinheiro, ficando milionárias. E estão aí, livres, pregando aí o evangelho. Porque hoje existe liberdade religiosa. Então, Ana Araújo, esse mundo triste que está aí, os sinais que estão em Mateus 24, em Marcos capítulo 13, esses sinais aí, Jesus dando os sinais de que o Filho do Homem iria descer pelos céus, era para aquele tempo.
Todos os sinais aí são para aquele tempo e não para hoje. É preciso que você entenda isso, Ana Araújo. Você entenda isso. Você tem um cérebro. Seu cérebro não está aí para separar suas orelhas, não. Está aí para que você raciocine, para que você compare uma coisa com outra. Entendeu, Ana Araújo? Então, Jesus algum voltará. Jesus algum descerá dos céus para ali julgar vivos e mortos. Tudo isso é fantasia cristã. E essa fantasia não é para o tempo de hoje. Todos os sinais que estão aí são sinais para aquele tempo. E o Messias não voltou. Jesus, quando morava lá, Ana Araújo, quando Jesus morava na Palestina, ali o quadro era outro. O próprio Jesus também foi perseguido. Foi perseguido bastante, açoitado também, pelo fato de ser cristão. O apóstolo Estevão foi apedrejado, morto, por ser cristão. Hoje, você não vê isso aqui no Brasil. Um cristão sendo açoitado por ser cristão. Então você vê que todos esses sinais são para aquele tempo, para aquela terra que não pertencia e não pertence a nós, a Palestina. Entendeu? É tão simples entender uma coisa. Então, qualquer teólogo sério, Ana Araújo, quem estuda a Bíblia com seriedade, quem conhece realmente a Bíblia e é uma pessoa honesta, diz claramente que Jesus nunca vai descer dos céus com os anjinhos tocando trombetas. Quem entende de Bíblia diz isso. E mostrei aqui o Leonardo Boff, que é mais um teólogo aí que foi da Igreja Católica Apostólica Romana. O próprio Papa Francisco, ele sabe que Jesus nunca vai descer dos céus. Não vai, porque isso é ilusão cristã. Ana Araújo, eu acho que agora eu expliquei melhor, não foi? Para você entender. Compare hoje a Jerusalém de hoje. Jerusalém, compare. Jerusalém de hoje com a Jerusalém aqui do tempo de Jesus. A Jerusalém de hoje, Ana Araújo, vá lá, visite Israel. A Jerusalém de hoje, ela é democrática. Os judeus moram lá em paz. Os cristãos também moram lá em paz, em Jerusalém. Nenhum cristão é açoitado hoje por ser cristão em Jerusalém. Nenhum cristão é odiado em Jerusalém por ser um cristão. Cristãos lá vivem em paz em Jerusalém. Jerusalém é um estado, hoje o estado de Israel, ele é um estado democrático. E lá temos a capital Jerusalém. Então Jerusalém de hoje é totalmente diferente da Jerusalém do tempo aqui de Jesus. A Jerusalém do tempo de Jesus aqui no Novo Testamento era dominada, Ana Araújo. Abra sua cabeça. Jerusalém, da época de Jesus, era dominada pelos romanos. Eles entraram lá com o uso da força, cobrando impostos dos judeus e de cristãos ali. Então, a Jerusalém era muito violenta na época de Jesus. Um mundo cheio de analfabetos e muita pobreza, muita fome lá em Jerusalém. Hoje não. Jerusalém hoje, a fome ali é quase nada. Os judeus e cristãos ali são bem alimentados hoje. E Jerusalém é uma cidade hoje de paz, apesar do conflito aí com os palestinos. Mas a Jerusalém de hoje é 10 milhões de vezes melhor do que a Jerusalém da época de Jesus. Então, esses sinais aqui, que foram atribuídos a Jesus, passando para seus discípulos, esses sinais de que o homem, o Filho do Homem, o Cristo desceria dos céus, tudo era para aquele tempo. E foi a maior decepção do mundo, porque Jesus morreu e os discípulos ficaram abandonados e nunca o Cristo desceu pelos céus com os anjinhos. E depois morreram os discípulos, etc. Então, Ana Araújo, abra sua cabeça, raciocine. Compare o mundo de hoje com o mundo de Jesus aí, há 2000 anos na Palestina. Todos aqueles sinais indicativos de que
o Messias, o Cristo, iria descer dos céus, tudo era para aquele tempo, todos os sinais. Os cristãos eram açoitados naquele tempo. Hoje não. Os cristãos eram levados a tribunais só porque eram cristãos. Hoje, no Brasil, nenhum cristão é levado a tribunal para ser julgado por ser um cristão. Abra o olho, Ana Araújo, por favor. Estou aqui para ajudar você. Na época aqui do Novo Testamento, governadores e reis julgavam também. E aí está dito que os cristãos serão julgados por governadores e reis. Ora, hoje, nenhum governador e rei algum hoje julga alguém, Ana Araújo. Isso é no tempo ali há 2000 anos na Palestina. Então, Ana Araújo, eu vou aqui pegar um livro, só para você entender, Ana Araújo. Aqui, Ana Araújo, ó, vou explicar a você. Aqui é o livro que eu li ontem, ó, uma pastinha dele, ó, uma parte. Leonardo Boff. Leonardo Boff, Ana Araújo. Aqui é um doutor em Bíblia, doutor em teologia, foi da Igreja Católica durante muitos anos. Veja o que ele diz sobre esse Apocalipse. Veja o que ele diz aí, na página 120. Ele diz assim: no Novo Testamento, as verdades escatológicas, a morte e o juízo, a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, etc., viu aí? São descritas dentro do gênero literário apocalíptico, porque o cristianismo é uma religião apocalíptica que prega o fim do mundo, o fim dos tempos. Então, esse gênero aqui, que está na Bíblia, é um gênero apocalíptico, literário. Isso aí não é verdade coisa alguma, é a forma de alguém escrever isso aí. Então ele continua assim: os textos apocalípticos no Novo Testamento, nos sinóticos e no Apocalipse de São João, veja aí, não visam fazer uma reportagem antecipada dos últimos dias do mundo. Ele está dizendo aí que esses sinais de fim do mundo, na verdade, você não pode levar isso ao pé da letra, porque isso aí não significa realmente que um Jesus iria descer, o Filho do Homem, dos céus, com os anjinhos tocando trombetas, para julgar vivos e mortos. Ele está dizendo aqui que isso é uma criação do escritor aqui bíblico, que isso aí você não pode levar ao pé da letra, como se fosse um fato real. Viu aí, Ana Araújo? Então vamos lá. Continua aqui o teólogo. Eles querem ser textos de consolação para a igreja em suas tribulações. Viu aí? Ele está dizendo que quem escreveu aqui o fim dos tempos, naquela época, há 2000 anos na Palestina, dizendo que o Filho do Homem iria descer dos céus para julgar vivos e mortos, quem escreveu isso aí estava apenas consolando aqueles pobres cristãos que viviam uma vida terrível de açoites, maus tratos, perseguição, exploração financeira, etc. Então os cristãos, no Novo Testamento, naquele tempo, sofriam muito. E aí o escritor bíblico, ele criou essa ilusão aqui, de que o Filho do Homem iria descer dos céus para aplicar justiça. Então ele fez isso apenas para consolar aqueles pobres cristãos que sofriam muito. Apenas por isso eles inventaram isso aqui. Só que Jesus nunca desceu dos céus e nem irá descer. E continua aqui o teólogo. Veja, teólogo cristão. Ele não é ateu, ele tem a crença dele. Mas aqui ele diz a verdade porque ele conhece a Bíblia. E ele é uma pessoa honesta, o Leonardo Boff. Então ele diz assim: esses textos, os textos que falam sobre o fim dos tempos, esses textos não precisam ser tomados ao pé da letra. Ele está dizendo aqui que você não pode levar isso ao pé da letra, como se realmente um filho do homem, um Messias, o Cristo, descesse dos céus com os anjinhos. Você não pode levar isso ao pé da letra, Ana Araújo. Viu aí? Doutor em teologia. Então ele diz, ó, esses textos não precisam ser tomados ao pé da letra, como textos proféticos,
acerca de como será o fim do mundo. Viu aí? Ele disse que você não pode pegar esses textos aí, esses sinais, como se isso fosse uma profecia, antecipando aí, mostrando como será o fim do mundo. Você não pode levar isso a sério. Entendeu? É o que ele diz aí. E é a verdade, Ana Araújo. Então eu mostrei aqui, ó, os sinais, mostrei aqui os sinais aí em que, do fim dos tempos, em que Jesus diz que quando esses sinais aí aparecerem, é porque o Cristo está próximo de voltar, certo? Então você vê aí que esses sinais, como eu mostrei aqui, eles eram muito mais frequentes na época do Novo Testamento do que hoje. E havia sinais, e há sinais aí em Mateus e Marcos, sinais que havia no tempo de Jesus e não há hoje. São aqueles dois que eu mostrei, não é? Em que apareceriam vários Cristos, várias pessoas dizendo ser o Cristo. Na época de Jesus, sim, apareciam vários judeus dizendo ser o Cristo. E Jesus foi um deles. E hoje não. Hoje na terra não aparece ninguém dizendo ser o Cristo, e enganando a muitos aí por isso. Não aparece ninguém. A única pessoa que eu conheço que diz ser o Cristo, mas ele diz brincando, é o Henri Cristo. O Henri Cristo, ele mora aqui perto de mim, no Distrito Federal, em Brasília. Ele mora numa chácara, na cidade do Gama, a 27 quilômetros de onde eu moro. O Henri Cristo, ele vive com 12 discípulas. Ele diz ser o Cristo, mas ele diz isso com brincadeira. Ninguém leva o Henri Cristo a sério. Então veja, Ana Araújo, abra sua cabeça, Ana Araújo. Então veja, hoje não aparece ninguém dizendo ser o Cristo. E aqui o sinal é de que muitos aparecerão dizendo ser o Cristo. Hoje não aparece ninguém dizendo ser o Cristo. Mas na época de Jesus, sim, apareciam muitos ali dizendo ser o Cristo. Entendeu, Ana Araújo? Araújo, entenda. E o outro aqui, sinal que só havia no tempo de Jesus e não existe hoje, é que os cristãos serão açoitados e levados a tribunais para julgamento, só porque são cristãos. Isso não existe hoje, Ana Araújo. Ninguém vai ser julgado hoje por um juiz, um cristão, levado a um juiz, a um tribunal hoje aqui no Brasil, para ser julgado só porque é cristão. Não, mas essa loucura havia na época de Jesus. Os cristãos ali eram levados a tribunais. O discípulo Pedro, o mais mentiroso de todos, o apóstolo Paulo, o Estevão, foram levados a tribunais na época de Jesus. Hoje não. Entendeu, Ana Araújo? Que os sinais do fim dos tempos, que estão em Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, esses sinais aí do fim dos tempos, com a volta do Messias, o Cristo, só para aquele tempo e não para hoje. E o Cristo nunca apareceu. Então Jesus nunca aparecerá. Você vê hoje aí, Ana Araújo, frases assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus voltará brevemente. E olha aqui que eu mostrei aqui no meu doce de caju. Olha que delícia, doce de caju, ó. Aqui está escrito, ó, Jesus Cristo voltará brevemente. Viu aí a ilusão cristã, Ana Araújo? Ana Araújo, quando você está em sua casa aí, quando você está em sua casa assistindo a um programa de televisão, aí aparece lá a propaganda de um filme. Por exemplo, diz assim, o filme O Irlandês. O filme O Irlandês, em breve nos cinemas. Em breve nos cinemas. Esse em breve, brevemente, quer dizer apenas uns 3 dias aí, ou no máximo um mês. Então, filme O Irlandês, em breve nos cinemas. E depois de 7 dias aí aparece o filme. E essa volta de Jesus, que Jesus voltará em breve, esse em breve aí, Ana Araújo, entenda, esse em breve aí era para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina. Entendeu? Seu problema, Ana Araújo, é que você não lê a Bíblia. Continue a assistir a meus vídeos, que você entenderá a Bíblia. E quem sabe, você terá o fim
que teve aí a Célia Quirino. A Célia Quirino era uma cristã católica, depois evangélica, Célia Quirino, e abandonou a crença religiosa. Quem sabe aí você não consegue também esse sucesso. Então, muito obrigado, Ana Araújo, por seu comentário, e aí estão as explicações. Só peço a você uma coisa, Ana Araújo, abra a Bíblia, estude a Bíblia, e aí você verá a diferença. Muito obrigado, Ana Araújo. Um abraço para você.